Olá, pessoal! Estamos aqui, Lívia e Hélida, novamente para o canal Saberes Psíquicos. Uau. Mais um bate-papo com vocês, um tema muito importante, né, Hélida? Hoje a gente vai falar de dependência emocional, pessoal. Um tema bem interessante, porque a gente percebe, né, que na verdade muitas pessoas são dependentes umas das outras, principalmente nos relacionamentos amorosos, mas não se dão conta disso. E isso é o quê? A porta de entrada para, às vezes, relacionamentos não saudáveis, né, relacionamentos que dão margem para violência e outras ações desrespeitosas, né, que a gente precisa discutir então. Então, peraí, vamos falar do que é a dependência emocional, o que leva as pessoas a ter esse tipo de comportamento e como se livrar disso, né, como ter consciência disso e se livrar desse tipo de comportamento, né, Lívia? Vamos começar falando então o que é a dependência? Sim. Dependência, pessoal, como o próprio nome diz, né, se refere ao fato da pessoa estabelecer uma relação com outra em que ela não consegue se ver sem aquela pessoa. E aqui a gente vai se ater principalmente a relações conjugais, mas é importante dizer que acontece a dependência em relação a outros tipos de relacionamento mesmo, né? Às vezes um amigo, um parente, uma pessoa mais próxima, que você se torna dependente dessa pessoa e sem ter muita consciência disso, né? Então a dependência nada mais é do que um apego excessivo a uma outra pessoa, de modo que você atribui a essa outra pessoa felicidade. A sua felicidade depende dessa. Olha que perigo! A sua felicidade depende da outra pessoa. Você vive de uma maneira tão extrema que você não consegue viver sem o outro. Sim. Isso é muito perigoso, né? E então a gente vê realmente umas relações assim de submissão, pessoas que às vezes deixam de pensar em si para fazer algo que agrade o outro, porque ela tem muito medo, né? Essas pessoas, elas vivenciam uma tensão, uma ansiedade, um medo muito grande de desagradar o outro. E aí acaba criando um ciclo mesmo, né? De satisfação, sempre com foco no outro. Eu preciso agradar o outro porque é ele que traz felicidade para mim. Sem ele eu não consigo viver. Eu tô falando ele, mas pode ser ele ou ela, né? Dependendo do relacionamento, né? E isso é muito sério, né? E aí, Lívia, a gente podia falar um pouquinho das causas, né? Já que a gente já definiu, o que será que leva as pessoas a serem independentes, hein? Tem tantas questões, né? Questões aí relacionadas à infância, a forma com que esse sujeito foi educado, né? A relação de dependência muitas vezes com a figura materna ou com algum cuidador. Né? Existe às vezes a questão também da própria personalidade, né? Dessa insegurança, que também pode estar relacionada a alguma fase do desenvolvimento, mas essa dificuldade de estar só, de estar consigo mesmo, né? A nossa sociedade é uma sociedade que foca muito o outro, né, Hélida? Muitas redes sociais, é o outro, é o que o outro faz, é como o outro vive, e essa imaturidade emocional, se a gente for pensar no adolescente, né? O adolescente está numa fase aí de também própria busca da sua própria identidade, quem eu sou, com quem eu vou me relacionar, e nesses encontros e desencontros, medo também de perder sua própria identidade, então são N situações, né? Mas a gente tem percebido muito aí no nosso núcleo acadêmico, muitas pessoas dependentes afetivamente do cônjuge, de uma pessoa como parceira. Aí tem aquela crença, né, de alma gêmea, eu preciso encontrar minha alma gêmea. É verdade, a questão do amor romântico, né? Ele é meu par perfeito, né? É a tampa da minha panela, sem ele eu não vivo, né? Realmente. E é essas crenças que podem levar, então, a todos esses comportamentos de dependência que é muito sério. Né? E aí cada caso é um caso, né? Às vezes essa crença pode ter sido na primeira infância, uma relação muito forte com a mãe, né? Pode ter sido na segunda infância, um processo de bullying que a criança pode ter sofrido, né? Que hoje a gente fala em bullying, mas Erik Erikson traz como inferioridade versus industriosidade, né? Da questão da hora a gente se sentir superior ao inferior, que tem a ver com a autoestima. Né? Então, assim, a causa mesmo, a gente precisa, quem já de vocês que está nos assistindo, se tiver dependência emocional, se conhecer alguém, é importante a gente até pensar na tratativa, né? Buscar um profissional para poder investigar
Mas independente da causa, é necessário tratar. Né? Porque tem gente que fala assim, eu não vivo sem o outro. Como? Tem pessoas que chegam para mim e falam, eu não consigo viver sem o outro. Mas quantos anos você tem? 25. Mas quanto tempo você conhece o outro? 5. Então 20 anos da sua vida você viveu sem o outro. Sem Como o outro, né? Não consegue agora viver sem o outro? E eu acho que vale a pena até um testezinho, né? Você que está em casa, pensar mesmo, né, nos relacionamentos que você tem. Será que você consegue ficar um dia? Como que é um dia, né? Um dia sem essa pessoa? Ou será que você tem aquela necessidade de o tempo todo ficar comunicando, querendo saber o que a pessoa está fazendo, se ela está bem? Porque isso pode parecer muito uma relação de ciúme também, né? Aquela crença de que, ele é assim porque ele me ama, ele é ciumento comigo porque ele me ama. E não necessariamente, né? Então, assim, faça o teste, né? Os relacionamentos que você tem, como que é o seu dia a dia? Você consegue ter seus amigos, você consegue fazer as suas atividades, cuidar de si, ou você é aquela pessoa que o tempo todo precisa estar controlando, sabendo o que a outra pessoa está fazendo, ou às vezes se sentindo controlada, né? A pessoa querendo saber o que você está fazendo, não, né? Porque o caminho é esse, né? Se você perceber que você de fato está sendo influenciada, né, nesse sentido de o tempo todo ter essa relação de dependência com seu parceiro, com a sua parceira, aí já está na hora de acender a luz amarela. E quem sabe procurar ajuda mesmo, né? Às vezes você pode tentar mudar alguns comportamentos, igual eu tô falando aqui, investir em si mesmo, fazer atividades mais sozinha, né, com amigos, enfim, tentar se livrar um pouco dessa dependência, mas se estiver difícil, buscar ajuda profissional, porque às vezes pode ser uma questão inconsciente mesmo, né? Muito própria da educação que você teve, dos traumas, das experiências que você vivenciou na infância, porque nós da psicologia a gente faz muito isso, né, Lívia, de buscar lá no passado, às vezes, a origem de questões que podem te incomodar e que podem influenciar o seu comportamento aqui hoje, né? Não aqui agora. Aqui agora. Hélida, quando você fala isso, essa questão de buscar o que é, por que eu estou com essa pessoa, o que essa pessoa me traz, são perguntas que a gente tem que fazer no sentido assim, é necessário ou é desejante? Porque a gente precisa, por exemplo, respirar. Se a gente não respirar, a gente morre. O outro, essa outra pessoa, ela contribui para mim, ela me auxilia, ou eu estar com ela, eu permanecer com ela, é como se eu não estivesse com ela, eu não conseguiria sobreviver. E se a gente for pensar até numa dependência filial, né, de filho com mãe, tem muitos filhos, tem pessoas que, por exemplo, não conseguem comprar uma roupa se a mãe não estiver junto. Né? Tem gente que não consegue ir ao supermercado comprar um produto se não estiver alguém junto. Então, uma dependência, como você disse no início, pode ser uma dependência emocional com um amigo, com a mãe, com o pai. E que diz muito dessa insegurança, dessa baixa autoestima, dessa dificuldade de tomar decisões sozinho, né? E ter convicção e certeza do que está sendo feito, acreditando naquilo que você é, naquilo que é importante para você, né? Então, assim, é necessário, importante essa pergunta, né? É necessário, ou eu consigo ficar sem a pessoa, ficar no sentido assim, eu consigo estar com a pessoa, e essa pessoa me agrega? Ou eu para eu me sentir feliz, eu tenho que estar sempre com essa pessoa? Essa pergunta que eu acho que eles têm que fazer também. É crucial, super importante. Porque se for essa questão de que eu só consigo estar bem, feliz, se eu estiver com essa pessoa, aí já é uma dependência emocional. Aí tem que procurar ajuda. Porque você não está conseguindo se ver, você não está conseguindo se perceber, você está conseguindo só enxergar o outro como reflexo seu. Porque as nossas relações são de projeção e introjeção. E aí, às vezes, a gente perde essa pessoa por algum motivo da vida, por uma fatalidade. Quantas pessoas aí que estão nos assistindo, às vezes perderam um ente querido, um companheiro durante a pandemia. E aí perde o chão também, né? Perde o chão, né? Porque você só consegue ser você estando com o outro. Isso é muito, muito sério, isso é uma dependência. E isso está na base da nossa identidade, né? Quando a gente estuda a teoria da identidade, eu sou Hélida porque eu não sou a Lívia, né? Eu preciso de ter características em comum que nos faz, né? Nos traz a convivência, mas é extremamente importante eu identificar características que me diferenciam, porque é a partir daí que eu me constituo enquanto sujeito, né? Eu sou a Hélida e não sou a Lívia porque eu tenho em determinados aspectos eu sou diferente, né? E nas relações também é assim, né? Eu sou eu, esposa, porque eu tenho
questões, características diferentes do meu marido, né? Valores, gostos, comportamentos, amizades, e é isso. E é muito importante que o relacionamento ele venha para essa questão do desenvolvimento, né? Você está com outra pessoa, é por isso que a gente fala de se resolver primeiro, entender quem você é primeiro, para depois buscar um parceiro, né? Sim. Porque aí o parceiro vem apenas para complementar e caminhar junto com você, né? Não ser você, mas caminhar junto com você. Porque essa relação com o parceiro, a gente acaba projetando a nossa fantasia, né? A gente vai se relacionar com alguém, a gente deposita no outro como a gente gostaria que o outro fosse. E muitas vezes ele não é daquela forma, mas a gente projetou. A gente projetou as nossas questões. E aí junta em qualquer pessoa, pode ser. E às vezes vira um ciclo, né? Termina um relacionamento, começa outro. Né? E não sabe por que não se dá bem nas relações, justamente por não entender esse ciclo, né? Esse ciclo, né? Por isso ok, que é pessoal? A gente se autoconhecer, né? Exatamente. A gente buscar entender quem eu sou. Porque a gente, respondendo essa pergunta, você consegue buscar. Estou dependente ou não? Exato. Né? Se estou, quem eu preciso procurar? Mas é necessário procurar ajuda. Porque o outro é o outro, né? E nós somos nós. Somos nós. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Fica aqui o convite mais uma vez para se inscreverem no canal, ativarem o sininho para que vocês recebam as notificações de novos vídeos. E é isso, curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo, né, Lívia? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.